Muitas pessoas acham que vestir o homem é bem mais fácil que a mulher. Às vezes sim, não é? Mas até eles precisam de algumas dicas para não errar na hora de se vestir bem. Principalmente aqueles que têm que se vestir mais de uma forma mais social. Então vamos agora para dicas de moda masculina com a consultora Daniela Amado. Quem é que não acha super elegante um homem engravatado? A roupa social transmite sofisticação, elegância e seriedade. Isso quando ela é usada da maneira adequada. Mas será que todos os homens sabem mesmo apostar na produção correta? No caso de terno, acho que a gente deve sempre se basear naqueles padrões mais clássicos. Então, voltado para o preto, para o cinza escuro, para o azul marinho e, quando muito, uma risca de giz. Eu valorizo qualidade. Eu gosto de roupa que seja confortável, que seja cômoda, que vista bem. E, para mim, o perfil que é mais adequado para mim é um estilo um pouquinho mais formal. Eu não gosto muito de usar terno com gravata, eu prefiro um blazer com jeans, uma coisa mais informal assim. Você coloca um terno de uma cor, uma calça de uma outra cor, para mim isso é uma dúvida. Com toda essa diversidade de camisas, ternos e sapatos, qual será a melhor opção para cada um? A dificuldade começa pelo nome. A maioria dos homens não sabe diferenciar o terno do costume e por isso acabam comprando a combinação errada. Existe uma diferença básica entre terno e costume. O terno, como o próprio nome já diz, vem de três. E ele, dentro do contexto blazer e calça, é inserido também o colete, que hoje não é usado muito, né? Mas quando se fala terno, são as três peças, o blazer, a calça e o colete. E o costume é o que a gente vê por aí, a camisa, o blazer e a calça. E a gravata, né, para complementar. É preciso ficar atento também na hora de escolher a roupa ideal para ser usada de dia e à noite. A consultora de imagem faz um alerta. Para não errar, use terno mais escuros para a noite e os mais claros ou chumbo para dia. Quando eu era menino, eu quis cantar. Como eu havia dito, o costume é composto pelo blazer e pela calça. Se fosse um terno, seriam três peças e o Júnior estaria também com um colete. Bom, esse costume é ideal para a noite. Se você perceber, o tecido é um tecido com brilho acetinado. O que quebra um pouco essa formalidade é essa gravata, também de listras com uma cor mais forte. Nós havíamos comentado sobre a questão de listra, precisa combinar com listras, bolinha precisa combinar com bolinha, não necessariamente. Aqui ficou bem bacana, a gravata é de listra, o terno é risca de giz. E sempre, com relação às cores, uma das três peças terem alguma cor em comum, que sejam cores iguais ou da mesma família. As cores também dão um nó na cabeça dos homens, mas são essenciais para uma combinação bem feita. O ideal é que tenha uma harmonia de cores e padronagens, mas isso também tem muito a ver com o estilo pessoal de cada um. O ideal para não errar é que a pessoa tente coordenar uma cor que tenha na gravata, que essa mesma cor tenha na camisa ou tenha no terno. Ou seja, duas peças dentro do costume todo tenham a mesma cor. Usar meia de cor diferente da calça e do sapato também é considerado uma gafe. E os colarinhos? A meia pode combinar com o sapato ou com a calça, né? De preferência da mesma cor. Se for muito difícil da mesma cor, que eu acho, na verdade, não é difícil, né? Muitas pessoas se confundem com relação a isso, fica só da mesma cor do sapato que não tem erro. A questão do colarinho tem muito a ver com formalidade, né? Tem alguns colarinhos que são mais formais, outros menos formais, e a ver também com o tipo de rosto da pessoa que está usando. Por exemplo, se a pessoa tem um rosto mais cheio, o ideal é que ela use colarinhos mais pontudos, que vai justamente causar essa impressão, essa ilusão ótica do rosto ser mais alongado. E o contrário também, se a pessoa tem o rosto mais fino, mais alongado, que ela use um colarinho menos pontudo para o rosto parecer um pouco mais cheio. Para postar nas estampas é preciso ter bom senso. Esse equilíbrio, que a gente chama de padronagens, né, não é uma estampa, risca de giz é uma padronagem, poá é uma padronagem. Hoje tem muito a ver com o estilo pessoal, com a ousadia, se a pessoa é tradicional, se ela é mais clássica, se ela é mais moderna.
não tem problema misturar essas padronagens, tipo uma bolinha com uma risca de giz. E não é obrigatório tudo, por exemplo, ter risca de giz, a gravata, a camisa e o terno. Tem como misturar isso. O bacana é a pessoa se olhar no espelho e ver se existe essa harmonia e seguir aquela coordenação que a gente falou sobre cores. O ideal é que algumas cores estejam na mesma família ou que tenham a mesma cor, para ficar legal. A consultora ressalta que é preciso ficar atento em relação ao comprimento ideal do costume ou terno. Esse é o toque final para uma produção impecável. Sobre os comprimentos. O comprimento da manga ideal é que ela fique na quebra do punho. O comprimento do blazer, com os punhos cerrados, ele fica exatamente nessa altura aqui. E o comprimento da calça. O ideal é que ela caia por cima do sapato. Geralmente as pessoas fazem essa marcação para a bainha no tornozelo, porque essa calça vai cair bem tanto no sapato mais fino, um sapato com solado mais grosso. O comprimento ideal da gravata é que ela esteja, a ponta dela, no furo do cinto. Depois dessa aula de moda, não tem desculpa para sair de casa com a calça de uma cor e o blazer de outra. Agora é apostar na produção que combine melhor com o seu estilo.